O Pedro Henrique Pinto de Moraes. Quem é esse cara, Camargo? Esse cara foi um indivíduo que matou, infelizmente, numa confusão tida e a vida, ele matou este jovem aqui, o João Bosco. O João Bosco acabou sendo assassinado em duas versões diferenciadas que já chegaram ao conhecimento nosso da imprensa. Na primeira, o João Bosco estaria na casa onde ele morava com a Renata. Eles estavam há 4 meses juntos. Este indivíduo chegou para matar a Renata por conta de desavenças da Renata com a Luana, que é a namorada, esposa, sei lá qual o relacionamento que ela tem com o Pedro. O Pedro chegou para matar a Renata, o João saiu da casa, foi lá na frente, entrou na frente da mulher, ela já tinha tomado um tiro. E os tiros foram disparados e acabaram, infelizmente, matando esse jovem. Numa nova versão apresentada e desta feita pelos advogados de defesa do Pedro, não teria nada a ver, pelo que os advogados falam, a treta entre a Luana e a Renata. O que o Pedro foi fazer foi matar exatamente o João Bosco, porque ele estaria sendo ameaçado. E o tiro disparado que acertou a Renata não era para ter atingido a moça. O alvo seria o João Bosco. Detalhe, os advogados foram lá na delegacia, falaram para o delegado assim, ó, nós não vamos poder apresentar porque o nosso cliente está com medo, que o nosso cliente não sei o quê, ppp. O delegado falou assim, que conversa é essa? Que história é essa? Vai ser apresentado aqui na minha delegacia. Alguém vai vir aqui para matar o cara na delegacia de polícia? Vocês estão doidos? Não vai matar. Não vai. Tem que apresentar. Não. Vamos fazer por videoconferência. O delegado, não. Tem que trazer ele aqui, que eu quero conversar no tete a tete com ele. Não. O Pedro resolveu não se apresentar. Policiais foram a Foz do Iguaçu. Minto, não foram. Policiais não saíram de Londrina, não. Houve uma ligação daqui para Foz do Iguaçu e os policiais do choque foram em cima e conseguiram pegar esse cara. Ele estaria lá em Foz em companhia da Luana, quando ele foi preso. E por que Foz do Iguaçu? Vizinho ao Paraguai, vizinho à Argentina. Será que ele estava com intenção de pinar? Será que ele estava com intenção de fugir do Brasil? Passando por lado de lá da ponte da amizade? Será? Por conta disso tudo, a polícia pediu a prisão inicialmente temporária dele, o que foi concedida pela justiça. Quando o cara é preso, tem que fazer o quê? Uma audiência de custódia, né, amigo? E nessa audiência de custódia, geralmente uma tornozeleira eletrônica, alguma coisinha, e o cara acaba saindo da cadeia. Desta feita, a coisa não aconteceu assim, né, Valentina? O juiz lá em Foz do Iguaçu não quis saber de soltar o autor do assassinato aqui em Londrina? Saber de soltar o Pedro. Ele passou então pela audiência de custódia e a justiça decidiu manter a prisão temporária ali do Pedro. Ele estava em Londrina, fugiu para Foz do Iguaçu e o choque encontrou o Pedro ali dentro de uma casa na quarta-feira. Então, desde quarta-feira ele está preso, ele passou por essa audiência de custódia e a polícia manteve, a justiça então manteve a prisão temporária ali do Pedro em Foz do Iguaçu. De acordo com o Dr. Miguel Shibani, ele deve ser transferido para Londrina, mas ainda não temos uma data exata dessa transferência, porque todo esse processo depende ali do DEPEN e depende também do número de vagas disponíveis na prisão aqui em Londrina, depende também de uma logística aí de transporte. Então, por enquanto, não há uma data exata para a transferência do Pedro de Foz do Iguaçu aqui para Londrina, né? A polícia entende que o Pedro estava ali na fronteira, ali em Foz do Iguaçu, porque ele pretendia fugir para o Paraguai, né? Então, isso também é um dos motivos pelos quais a prisão dele foi mantida. De acordo com a defesa do Pedro, a estratégia agora é fazer com que o Pedro responda em liberdade. Então, toda a equipe ali de advogados está trabalhando para fazer com que o Pedro responda todo esse processo em liberdade. Camargo. Como é que os advogados vão convencer as nossas autoridades para que o Pedro possa responder ao crime em liberdade? Veja, os advogados não falam que ele não seria o autor do crime. Eles não negam a autoria do crime. O Pedro teria ido à casa não para matar a esposa, mas para matar o João. E aí? Um crime premeditado? Um crime em que se pode ter motivos fúteis? São agravantes, inclusive, para o homicídio registrado. E o tiro disparado contra a mulher dele, será que não seria também com a tentativa de eliminar os dois?
São indagações que a polícia faz e que certamente a promotora ou o promotor que for cuidar do caso vão fazer na hora que eles forem inquiridos pelo juiz, né, amigo? Porque não é assim, chega lá, mandei o caso para o juiz vai analisar e vai soltar os caras ou não soltar. Não, o juiz pede o quê? Vistas ao Ministério Público. O Ministério Público tem que pegar aquele material, tem que olhar aquilo e falar assim, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então existe, o juiz é obrigado a cumprir o que o Ministério Público fala? Não é obrigado, mas ele precisa ter também essa orientação, essa observação feita exatamente pelos promotores. Eu não sei aqui. A polícia conseguiu a prisão inicialmente temporária desse rapaz, por quê? Porque haviam fortes indícios de suspeita de autoria e o Pedro não nega que seria ele o autor do crime. Ele, inclusive, foi visto lá na cena do crime, estaria sozinho com a caminhonete na hora em que foi matar esse rapaz, o João. E as investigações ainda continuam. É claro, o delegado ainda vai ouvir aqui outras pessoas, né, amigo? Então, a pressa do Dr. Miguel Shibani nem é para trazer o cara para cá. Não, por quê? Porque ele tem também o inquérito aqui ainda que ele precisa concluir, que ele precisa continuar nas apurações. A pressa do Dr. Miguel Shibani era não deixar o Pedro atravessar a fronteira, ir para o Paraguai. E foi o que aconteceu, né? Já estavam na divisa do Brasil, em Foz do Iguaçu, rapaz. Os advogados falam que não era tentativa de fugir do distrito da culpa. Por que ele não permaneceu em Londrina, então? São coisas assim meio que antagônicas, né? Existe um escritório de advocacia que está trabalhando, é uma equipe de advogados que está trabalhando para tentar tirá-lo da cadeia. Mas o crime do jeito que foi feito, inclusive com os indícios, com as imagens que a polícia tem de momentos anteriores ao assassinato, em que ele teria ido a um estabelecimento comercial, a lanchonete, depois que perguntou a respeito das vítimas dele, ele teria saído de lá, efetuado disparos de arma de fogo para o alto, quando estava indo para matar. Então, tudo isso pode dar à justiça uma visão diferente do que a defesa pensa, né? A defesa quer a liberdade dele, quer que ele responda em liberdade. Mas se ele já estava em Foz do Iguaçu, se ele estiver em liberdade, o que vai impedir dele picar a mula, dele fugir daqui, dele sumir e não se submeter a eventuais possibilidades aí de ser submetido a um julgamento ou coisa semelhante? O que é que pode acontecer? Tudo isso precisa ainda verificar, precisa ainda esperar as novas determinações, certamente, que vão acontecer em torno deste caso. Quando é que ele vai ser trazido para cá? Não sei. Só a Polícia Penal é quem tem condições de dizer isso. A hora que tiver vaga para ele aqui, aí arrasta um peão para cá. Você já imaginou o jeito que nós estamos, cara? Nós estamos sem cadeia para colocar preso. Esse caso aqui escancara de vez a condição que a Polícia Penal está sentindo, que a Polícia Penal está sofrendo. Eu não sei se em todo o estado, mas aqui na nossa região diz que todas as cadeias estão lotadas. Estão assim, ó, bufando, pinhadas de gente, cara.